Boa tarde, amados ouvintes. Toda honra e toda glória ao nosso amado Deus. Lembre-se que é tudo dele, por ele e para ele. Sejam bem-vindos a mais um programa cheio de boas vibrações e alegria no ar. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Estela. Tudo beleza com você? Eu estou ótima, graças a Deus. E você? Bem também? Novidades? Não. Teve visita? Fora Nada? o Pix. Fora o Pix. O Pix está tudo confuso, né? Não? Você ficou meio na dúvida ainda, depois de ontem? Uai, não ia, depois recuou, o governo recuou e... Tá ou não tá? Acho que não, eu acho que hoje eu ouvi na Itatiaia, eu acho que foi banido, né, a taxação do... Mas não falou que não ia ter taxação. Mas como é que eles baniram? Pois é. Então ia ter, ué. Então, eu não sei não. Estranho, né? Muito, eu fico confusa, eu prefiro nem... Eu não entendi mesmo. Tá bom. Tô brincando, gente, tem muito dinheiro. Só que eu nem fico, eu guardo debaixo do colchão. Eu nem mexi com esse negócio fixo. Não tá guardando um latinho de biscoito, mas não? Não. É porque que dia você falou aqui que é mesmo, né? Vai que é alguém, né? Ou Vai que alguém ouviu. Embaixo do colchão ninguém vai olhar. Samuel, nenhuma novidade? Nenhuma visita hoje? Teve? Uma visita hoje. De quem? Ilustre. O Alexandre. Xande Gomes? O Xande. Agora ele vai vingar todo. Gente, Xande Gomes esteve aqui hoje. Um abraço pra você, Xande Gomes, se você estiver escutando. Se você não estiver, gente, quem tá escutando e vê ele aí no centro ali de Nova Contagem, manda pra ele, a gente manda um abraço. Hoje nós temos uma convidada aqui. A convidada é ilustre mesmo, muito especial. E a gente vai bater um papinho com ela daqui a pouco, pastora Rose, daqui a pouco a gente vai falar com ela. Mas antes nós vamos ouvir uma música, né, Samuel? Um pedido aí da pastora Adriana. Pastora Adriana, lá do bairro Tupã. Isso. Pastora Adriana, um forte abraço para você, querida. E a próxima convidada pode ser você, hein? Que dia que você vai vir aqui fazer um programa conosco? Então vamos agora ouvir o pedido da nossa pastora Adriana, lá do bairro Tupã. Ela que pediu Paulo Baruch? Paulo César Baruch. Estamos de volta com o programa Voz da Cidade. Você que está em casa ouvindo a gente pela rádio, nós também estamos na live no Instagram. Corre lá para você ver a nossa beleza, né, pastora? Nossa, mulheres lindas do Senhor aqui. A pastora que já está aqui conosco, hoje eu estou muito feliz de estar recebendo ela. Ela que está sempre participando das ações, né, da nossa comunidade, sempre participou, sempre deu muito apoio, muita força para a gente no CONCEP. E hoje a gente vai ter o privilégio de ouvi-la um pouquinho. Hoje nós estamos com o quadro Vou Cuidar do Seu Jardim. E ela que é da igreja, como é que é o nome da igreja mesmo? Batista Mãos em Missões, no bairro Tupã. Batista Mãos em Missões, ali no bairro Tupã. E eu, inclusive, queria convidar você que está aí pertinho e que às vezes não está congregando, né, pastor? Faz uma visita lá. Você também que não está tão pertinho, mas está aqui na região, né? Dá para você ir, tem o carro, mas não está congregando, vai lá conhecer a igreja Batista Mãos em Missões. Isso mesmo é Mãos em Missões? É Mãos em Missões, somos uma igreja que tem, né, todo um trabalho social com a comunidade. Inclusive nós queremos agradecer primeiramente a Deus, né, e a comunidade em si, né, nós temos a comissão da Copasa, que para a glória de Deus conseguiu trazer aí, né, através dos políticos, o asfalto, né, e o saneamento básico para a comunidade do Tupã. A Estela já esteve conosco também, numa mega ação, né, da paz, né, Estela? Sim. 2014. Você teve com a gente em 2014. Você teve foi não, foi. Tem tanto tempo assim, 10 anos tem não, minha filha. Acho que foi lá para 2000. Não? Gente, será? Nossa, eu não lembro, eu sou muito aguardada. Eu sei que foi uma ação assim que foi muito maravilhosa. Muito bom, o pessoal te elogia muito por esse trabalho. É mesmo? Se pergunta. E a Estela? Aquele trabalho maravilhoso. Vamos fazer de novo lá, uai. Nós estamos querendo mesmo. Vamos fazer esse ano. Vamos fazer esse ano, a gente vai fazer esse ano. Porque o ano passado foi aqui, na praça da Casa de Apoio, né? Isso. Os últimos anos foram aqui em Nova Contagem, a gente pode fazer lá sim. Vamos programar se Deus quiser esse ano, né? Ação pela paz, né? Isso. Então, acho que a gente já está na 7ª, na 8ª, por aí. Pois é. É uma bênção. Pastora Rose, antes de mais nada, queria agradecê-la por ter aceito o nosso convite, né? De participar aqui hoje, contar um pouquinho dessa sua história, que não foi uma história fácil.
E eu não quero passar também para saber. Né? Eu sempre falo que a gente não precisa passar por certas coisas para a gente ter empatia, para a gente não julgar, não é? A gente não precisa, viu, passar por isso para a gente acolher, para a gente amar, para a gente cuidar e principalmente para a gente respeitar e ter empatia. E hoje nós estamos aqui com ela, que vai contar para a gente esse processo, essa história. Pastora Rose, muito obrigada por, nessa correria sua, né? Saiu do trabalho, fugiu lá um pouquinho e está aqui conosco. Então, antes da gente entrar para esse assunto, vou deixar você cumprimentar o povo primeiro, né? Mas aí depois eu queria que falasse também um pouquinho quem é a pastora Rose, tá bom, querida? Boa tarde, a graça e a paz para aqueles que professam a fé em Cristo Jesus e a paz para aqueles que ainda não têm o Jesus como Salvador, mas que crê no Deus vivo, né? Estamos aqui para o público eclético, né? Sem acepção de pessoas, porque o nosso Deus, ele não faz e nós também não. E meu nome é pastora Rosemary Jacob, tenho 50 anos de idade, tenho 2 filhos, né, do coração. Dois filhos, um casal. São do coração, né, não tive filhos biológicos. Fui para Betim na década de 80, tive uma infância bem difícil, muito miserável. Nossa, a minha foi miserável. Com um pai alcoólatra. Aquela infância de você passar fome e desmaiar de tanta fome, né? E muitas situações. E uma mãe, assim, muito temente a Deus, e graças a ela, ela teve 7 filhos, 2 faleceram ainda na infância, mas uma mulher sabe que soube nos edificar no Senhor. E através da minha mãe, que é a pastora Graça, que hoje tem um projeto que chama Mãe Criador, que também atende, né, família, mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Esse projeto já está fora até do Brasil, nós já estamos atendendo pessoas na Bolívia, os ribeirinhos do Amazonas. E através dela nós crescemos com uma fé inabalável dentro de nós. Ela nos ensinou que apesar da miséria que nós vivíamos, né, que a gente poderia ter um norte na vida. E aí aos 7 anos eu aceitei Jesus no culto de missões, por isso que eu sou apaixonada por missões. Com 11 anos passei pelas águas batismais, 14 anos eu já estava na linha de frente, na verdade com 11 anos na linha de frente da igreja. E aí com 20 e poucos anos, 21 anos, passei no concurso em Betim, concurso na saúde. Passei no concurso de 96 para auxiliar de farmácia. E aí comecei a trabalhar no hospital regional e dentro do meu coração eu queria fazer uma faculdade. Minha mãe sempre gostou da enfermagem e eu também quis fazer enfermagem. Tentei vários vestibulares para enfermagem superior, não consegui. Até que no decorrer, em 2009, eu passei para fazer serviço social. E hoje eu sou uma assistente social graduada. Então eu sou assistente social de formação. E aí dentro do SUS Betim, que eu amo muito o SUS, né, defendo essa bandeira, eu tive a oportunidade de ser gestora, né, de gerente de unidade básica de 2013 a 2017 e de 2021 a 2024 e agora iniciando 2025 também na gerência de uma unidade básica de saúde, atenção primária. Então a pastora Rosa, além de ser pastora da Igreja Batista Morros e Missões, aqui em Contagem, no Tupã, mora em Betim, tem 2 filhos e é servidora pública de carreira há 28 anos. E gestora pela terceira vez agora no ano de 2025. Que bênção, hein? Eu falo muito, Estela, sobre romper paradigmas. Sim. Eu gosto muito da história do pastor Martin Luther King. Sim. E sigo esse evangelho. Porque o próprio Jesus ele não veio aqui só trazer a coisa no âmbito espiritual, mas também no âmbito físico. Então eu luto muito pelo social. Acredito muito que a gente pode fazer diferença na comunidade onde nós estamos, e eu te admiro por isso. Vejo você aqui em Nova Contagem, batalhando pela comunidade, com o CEP, então eu tenho assim, admiração por você, né, por ser uma mulher, e uma mulher que está levando uma bandeira, né, sobre segurança pública, e ao mesmo tempo você está engajando toda uma comunidade nesse projeto. Verdade. Então, assim, isso são para mulheres se fazem diferença, não tem jeito. E aí esse tema hoje, né, como cuidar vamos cuidar do seu jardim. Eu acho que quando nós cuidamos do nosso jardim com o jardineiro Jesus, né,
porque a palavra de Deus fala, né, que Ele é que nos molda, é Ele que nos molda. E assim, estar aqui hoje nessa rádio parece uma coisa até simples para muita gente, né? Isso mesmo é uma honra, é uma promessa de Deus se cumprindo, sabe, Céu? Deus falou que a minha voz iria alcançar vidas pelas emissoras, pelas redes sociais, e eu trabalho muito isso, empoderamento das mulheres. Sim, muito bem. Nós vamos conversar um pouco, né, sobre a minha história. Vocês estão já conversando, mas já empolguei aqui, já estou empolgada. Mas assim, eu glorifico muito a Deus, sabe? Porque todas as promessas na minha infância, chegou uma época que eu tive uma crise de identidade com 17 anos, e eu voltei contra Deus. Falei que ia ser a pior pessoa que tinha no mundo. Meu Deus. Minha mãe falou, não, você não nasceu para isso não, você nasceu para ser a melhor. E aí, através da minha mãe, dos conselhos, nós, né, voltei, e cada dia guerreando mais e mais para que as pessoas sejam alcançadas. A empatia, né? Sim. A dor do outro, ela tem que nos mover, Sim. Senão a gente não é humano. É verdade. Né? E aí, através dessa empatia, é que eu entrei em algumas situações que eu não deveria entrar. E nem todo mundo merece a nossa empatia. Sim. E aí, as duras penas que eu comecei a entender isso. Meu Deus. E eu sempre sonhei, né? Eu sempre servi o Senhor, dedicação exclusiva. A minha juventude, a minha mocidade, foi como a Bíblia diz, eu dediquei ao Senhor, para o Senhor. Meu pai até falava assim, menina, você leva a cama para a igreja, você só fica lá. Eu era do grupo de intercessão, era do grupo de senhoras, tudo que tinha na igreja, eu estava lá. Estava lá. Até que chegou um dia que meu pastor falou comigo assim, você vai ser a vice-presidente da igreja. Até então eu mexia só com louvor, porque eu gosto muito de música. E aí, eu falei, pastor, mas eu não sei nada de teologia, como é que eu vou ser vice do Senhor aqui na igreja? Você precisa de um pastor, de um homem. Que a gente sempre acha que a gente não é capaz, como mulher. E eu aprendi muito, viu? Tenho aprendido muito. No lugar da mulher é onde ela quiser estar. Tá? A gente tem sim capacidade de ocupar política, capacidade de ocupar sim altar como pastoras. Nós temos N lugares que precisam de nós estarmos ocupando. E eu, por ser uma mulher negra, ainda é um desafio ainda maior. Porque a nossa sociedade, querendo ou não, ela é uma sociedade racista e estrutural. Então, como eu disse aqui, eu sou gestora, mas para estar nesse lugar eu tenho que guerrear todos os dias. Porque tem gestor que não me aceita, acha que essa mulher negra, ele não sabe nada não. Essa negrinha deve falar assim. Mas a gente vê nos olhares, sabe, a questão da exclusão da mulher e da mulher negra. Acho que você não tem capacidade de ocupar o lugar que você está ocupando. E para a glória de Deus eu tenho feito muita diferença na vida das pessoas, né? Tenho recebido elogios, eu recebi uma ouvidoria, mas a médica lá da unidade, uma médica também muito humana, e eu fiquei muito emocionada, porque eles mandaram um videozinho, mandaram um vídeo, né? E nos agradecendo por sermos humanas. E assim, eu tenho muita alegria em servir tanto a comunidade ali do Capelinha, né, quanto a comunidade do bairro Tupã, como pastora. E eu levo a igreja a ser uma igreja que seja reflexiva, que tenha entendimento. Não só a gente tem que ter conhecimento, entendimento e aplicabilidade desse conhecimento. Então eu levo a igreja muito a isso, sabe? A gente não é mais uma multidão. A gente está aqui para ser a diferença. E a nossa história de vida ela é importante, porque através da nossa história outras vidas são alcançadas. E eu, né, gostaria de estar falando um pouco do que aconteceu comigo nessa caminhada, né? Como eu disse, cresci no lar cristão, fui orando ao Senhor, pedindo um esposo ao Senhor. Falei, Deus, me dá um esposo. E o racismo entrou em evidência. Porque dentro das igrejas, apesar de Deus não fazer acepção, mas o ser humano faz. Então é muito difícil um homem branco, até mesmo um homem negro, casar com uma mulher negra na igreja. Eles têm realmente a dificuldade, porque a sociedade espera que a mulher negra ela seja só uma subalterna, aquela que vai trabalhar só com serviços domésticos. Não que esses serviços sejam desmerecidos, mas é porque, Estela, as pessoas olham para a mulher negra com um olhar de, essa aí é faxineira, essa aí é só os piores serviços. Quando você fala assim, eu sou gerente, você vê que a boca, o queixo cai, porque, nossa, uma mulher negra, gerente, como assim?
né? E não é nem um cargo de tanta evidência assim, né? Não é um cargo tão majoritário. Eu ainda sonho com cargos maiores ainda na minha vida, sabe? Tenho orado ao Senhor para chegar lá, porque a gente precisa ter mulheres negras representando mulheres negras. Eu acho interessante como as mulheres negras me abordam lá na unidade. Elas sentem representadas, elas ficam felizes de me ver ali. E aí algumas vão lá, me abraçam, porque elas, tipo assim, elas nunca imaginaram uma gerente negra, né? Mas pra te falar a verdade, interrompendo rapidinho, eu acho que aqui, em Nova Contagem, você fala gerente do posto? Não tem, realmente, eu não me lembro. Então, assim, eu rompi 2 paradigmas para ser gerente de unidade básica. Primeiro, por ser mulher e ser mulher negra. E segundo, por ser uma auxiliar de farmácia concursada, com nível superior, mas concursada como auxiliar de farmácia. Tem gestor que faz questão de me lembrar que eu sou auxiliar de farmácia. E eu viro para ele assim, efetiva. Efetiva. Muito bom. Passei no concurso. Efetiva, você acredita, auxiliar de farmácia com muita honra, com muita alegria, porque é um lugar também que eu servi no hospital, servi nas unidades básicas. Se precisar voltar, volto com muita alegria, porque o meu papel é servir as pessoas com o melhor que Deus me deu para oferecer. Então, quando eles falam assim, você é auxiliar de farmácia, né? Sou, menino, concursada. E agora passei também no concurso para assistente social em Betim, nas cotas. Agora estou aguardando ser chamada. Acredito que vou aposentar como assistente social, efetiva também. Então, Bênção, menina, que coisa maravilhosa. Que Deus me honra a gente mesmo. É Deus, todo Deus. E também a gente tem capacidade, né? Com tudo que a gente sofre, porque a gente que sabe, né? A gente tem capacidade, vai. E é isso que a gente não pode deixar de colocar no coração das pessoas. A gente tem muitas mulheres que se acham incapazes, até homens também. Mas como a gente está falando mais para o público feminino hoje, eu gostaria de deixar essa mensagem. Cuidar do seu jardim, gerar dentro de você, através do Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos dá essa capacidade, nós não vencemos na nossa força. Lá no livro de João, capítulo 7, versículo 37 a 39, ele vai dizer, aquele que crê nas Escrituras, do seu interior rios de águas vivas fluirão. Rios de águas vivas fluirão. Então, se você tem Deus, se você tem Jesus de verdade na sua vida, nenhuma coisa ruim vai permanecer dentro de você. Porque o Senhor tem águas vivas, né? Ezequiel 47, ele fala o seguinte, sobre as águas purificadoras. Por onde esse rio passar, tudo vai transformá-la. No versículo 9 fala disso. Que quando o rio do Espírito Santo de Deus vai passando dentro de nós, e aí ele fala, né, que tinha muita sujeira, muitos charcos, coisas que não poderiam produzir nada, mas como as águas do Espírito Santo, essas águas veio lavando esse coração, que é o nosso interior, e aí começou a brotar árvores frutíferas. Então, nessa tarde, você, mulher, que eu não sei o que você está vivendo, né? Você que está nos ouvindo, ouvinte, mulher, homem, né? A gente não está aqui falando questão de gênero, mas se você está pensando que você não pode, você não consegue, isso é mentira de Satanás. Nós somos o melhor de Deus, né? Deus nos colocou nessa terra para ser a diferença na vida dos outros. A minha história de vida, ela não serve para me vitimizar. Eu sou uma vítima, coitadinha de mim. Não, eu entendo que foi, né, algumas escolhas que eu fiz sem buscar em Deus, sem sabedoria em Deus, e eu passei pelo deserto bem escaldante, mas com a convicção de que eu era responsável, mas não culpada. Que tem diferença, né? Da gente pegar aquilo que não é nosso, colocar nas nossas costas e Satanás montar em cima e te colocar no lugar de depressão, né, de crise de ansiedade, eu não valo nada, não é assim não. Nós somos aquela música que diz, quero que valorize o que você tem. E você tem um Deus que te criou a imagem e semelhança dele, para vir na terra, para ser a diferença na vida das pessoas. Mas é isso. A nossa história de vida é para isso. E nessa tarde, né, a gente está aqui, a Estela acho que vai fazer algumas perguntas, né, sobre, e nós vamos estar respondendo. Essa história que você passou, né, pastora? Quantas mulheres já passaram, estão passando, quantas irão passar, não sabe nem que vão passar ainda, né? Infelizmente. E
E aí o Senhor colocou no meu coração de você vir aqui, né, para falar, porque algumas mulheres que estão passando por isso acham que acabou. Não tem para onde ir, não sei como é que eu vou fazer, sem com filhos, com criança, dependo dele, né? No seu caso, não dependia. Mas tem aquelas que ainda dependem, tem outras que não dependem, mas o emocional é extremamente dependente. Então, a gente vai entrar nesse assunto agora, e eu queria que você compartilhasse como começou essa sua experiência de violência doméstica e quais foram os sinais iniciais que você percebeu antes da situação agravar. Então, a situação ela é um pouco diferenciada, como eu já te falei. Eu passo por um abuso com uma pessoa que tem transtorno narcisista. Esse transtorno ele começa a vir para a evidência em 2022. Pastora, antes de você entrar nessa sua história, só para o pessoal de casa, às vezes tem uma mulher e ela não consegue identificar o que é o transtorno narcisista. Assim, de forma bem breve mesmo, só para ela saber o que é. O que é uma pessoa com transtorno narcisista? Pode ser homem, pode ser mulher, né? Não tem questão de gênero. É uma pessoa que ela quer tudo para ela não se conecta afetivamente com ninguém. Então, quando ela conecta com uma amizade, com o chefe, com o marido, com o colega, com o pastor, é porque ele quer algum suprimento, ele quer tirar, sugar alguma coisa dessa pessoa. Ele nunca vai chegar na pessoa por amor, por carinho, por empatia. Uma das características do transtorno narcisista é que eles não têm empatia, eles não se conectam, eles não se arrependem. É um transtorno de personalidade. A pessoa é assim, não tem cura. É diagnosticado? É diagnosticado. Só por um narcisista, uma pessoa que tem um transtorno, porque narcisista todos nós somos. Agora, o transtorno narcisista que já é uma situação de, como que eu vou falar? Do caráter da pessoa. Está intrínseco do caráter dela. Ela é aquilo ali, ela é uma pessoa má. Quando ela chega perto da vítima, se a vítima é muito alegre, é uma pessoa que, sabe, que é popular, é uma pessoa que consegue as coisas, ele fica assim, é tipo o ladrão da alegria, ele quer ser você. Só que ele nunca vai conseguir ser você, porque lá dentro dele tem um buraco que não se preenche. Então ele é uma pessoa promíscua, é uma pessoa que não tem sinceridade nas suas alianças, ele não tem lei, ele não aceita a lei, porque ele é a própria lei. Então ele se acha que todo mundo tem problema, menos ele. Então, para levar uma pessoa para chegar a ter o diagnóstico é muito difícil. É só se ele estiver mesmo assim na capa da capa, que aí ele entra num estado de depressão, aí ele vai até só se ele entrar na depressão. Que ele vai procurar um medicamento. E aí, chegando ali, é que ele pode ser diagnosticado. Mas ele não vai aceitar o diagnóstico, não. Ele vai achar que o psiquiatra ou o psicólogo está errado. Eles manipulam, outra característica, eles são manipuladores o tempo todo, se fazem de vítima, não assumem as culpas por nada, eles não são culpados por nada. A vítima que é culpada de tudo que acontece. Então, assim, quem entra dentro de um relacionamento, tanto de amizade, ou de casamento, ou de namoro, ou de empresa, tem chefes, pastores narcisistas que sugam suas ovelhas o máximo, coloca sobre elas um jugo que não é delas. Então, assim, é um transtorno que ele veio à tona em 2022. Em 2023 eu participei do primeiro congresso internacional sobre esse fato. Hoje nas redes sociais você vai encontrar muitas pessoas falando desse tema. É um tema atual, né? Ele é antigo, os modos operantes são desde os primórdios, mas agora que conseguiu trazer para a luz. A vítima, quando ela vai contar o que ela passa, as pessoas não acreditam nela, Estela. Acha que ela é louca. Sério? Porque o narcisista para as pessoas ele é perfeito. Lá de fora de casa, nossa, aquele homem ali que você está falando dele, aquela mulher. Não, mas ele é uma pessoa tão boa, tão carismática. Nossa, porque pro lado de fora ele tem que manter aquela imagem, né? E o que o narcisista faz? Ele usa máscaras, ele veste os personagens. É muito assim, louco e interessante. Hoje eu faço terapia, porque não foi fácil. Quantos anos você saiu desse livro? Tenho 2 anos. Muito recente. Eu fui descartada, eles não saem, eles não terminam, eles te descartam como se você fosse um lixo. Quando eu fiquei casada há 18 anos com ele era pastor comigo, e assim, tinha algumas coisas, como no namoro, que eu já via que era estranho. Mas assim, como eu não sabia desse negócio de transtorno, vocês sabiam, né?
cada um tem seu defeito, quando casar vai melhorar, né? Aí quando casou, não foi melhorando não, foi piorando. Eu fui morar na casa, né, ele tem uma filha biológica. Aí quando eu casei, a mãe da menina expulsou a menina de casa, mas só que era tudo plano. Era tudo já arquitetado para ele não ficar muito tempo comigo. Porque como eles não têm sentimento, eles não gostam desse negócio de estar abraçando, beijando, contato íntimo, é muito pouco, é muito rápido, fingem que estão sentindo alguma coisa com você. É muito humilhante, é muito humilhante. E aí assim, você vai abraçar, esquiva de você, não tira foto para apresentar você para as pessoas. No meu caso, ele usava a profissão dele, que é escolta armada, porque se ele tirasse foto comigo, ou poderia depois me sequestrar. E aí eu caí nesse ponto da carochinha. Então, assim, quando saía comigo, ele ia na frente, eu ia atrás. Quando saía comigo, né? Porque você casar com uma pessoa que tem transtorno narcisista é você ser solitário com uma pessoa que se diz estar com você. Ele nunca está com você. Então eu viajava sozinha, ele amava viajar sozinho para encontrar as amantes que ele tinha, as primas dele, a família toda, assim, a mãe narcisista, matou o pai dele, isolou o pai dele, uma coisa que eles fazem muito com a vítima. Achei que era matar mesmo. Isolamento. Se você está num relacionamento que a pessoa começou a te isolar da família, do convívio com seus amigos, sinal vermelho piscando. Porque quem te ama não quer te ver isolado, quer te ver no meio das pessoas que te amam e que te protegem, tá, Esther? Uma das características do transtorno narcisista é o isolamento. É tirar a vítima do convívio, porque ela vai ficar só com ele, para ele, aí ele vai poder fazer os abusos da forma que ele quiser. E aí, o que ele faz? Ele começa a sugar a energia vital da vítima. Eu cheguei a um tempo que eu dei fibromialgia, hemorragia. Eu via as coisas, mas eu não sabia, porque você fica como se você tivesse com um medicamento para você ficar letárgica. Então eles fazem as coisas com você, você faz, mas você não entende porque você está fazendo aquilo ali. É uma coisa muito louca. Por quê? O abuso a violência com uma pessoa transtorno narcisista é diferente de uma pessoa normal. Por quê? Uma pessoa que bate, que xinga, é diferente do transtorno. Porque ele fica o tempo todo tentando matar a vítima. A gente tem algumas mulheres que chegaram ao suicídio só com essa violência psicológica e emocional. Eles tiram toda a autoestima da vítima. Eu me lembro, quando ele ficava assim, esse cabelo seu não cresce nunca. Nossa! Aí as pessoas me elogiavam e falavam, não sei onde que estão vendo alguma coisa bonita aí. Sério? Então, assim, eu recebi elogio e ele vinha com uma depreciação. O tempo todo, sabe, você fazia... E assim, eu sou uma mulher que eu sempre fui muito empoderada, eu me achava, E entrei nessa casa de caboclo aí. Entrei nessa armadilha aí. E aí dentro de você vem uma angústia. Em 2007, 2008, 2009, eu escrevi um diário. Eu tenho um diário, assim, das maldades que eu sofri e não podia fazer nada. Igual, por exemplo, eu ia comprar alguma coisa que eu queria comer, o meu dinheiro, ele falava assim, pra que isso aí? Não preciso comprar isso não. Ou se ia fazer compra, e eu pegasse, quando eu estava com o cartão alimentação dele, se eu pegasse um desodorante no cartão dele, quando chegar lá em casa, você me dá o dinheiro, tá? Então eu sofri violência financeira, violência psicológica, violência emocional, só não sofri a física, porque no dia que ele pensou em me bater, tinha um irmão dentro de casa, e falou, pastora, você está precisando de alguma coisa? Que ele viu quando ele saiu de casa, ele voltou para pegar uns negócios. E aí ele estava tão irado, porque ele achou que eu não ia mudar da casa, que eu ia ficar lá para ele continuar entrando e saindo e acabando comigo até me matar. Só que Deus me deu um escape. E aí eu fui morar, moro hoje na casa da minha irmã até construir a minha casa nova. E aí ele achou que eu ia ficar lá, para ele entrar e sair, sabe? Porque é assim que eles fazem. O abuso é bem terrível. E aí eu descobri as traições dele, em 2015, foi quando eu comecei a descobrir as traições, comecei a ver. E aí ele falava que não, que era ciumento, que é assim que eles falam. Você é ciumento, você não confia no seu taco, não? Era assim. E aí, eu ficava assim, sem ação, eu não confio em mim. Aí eu pedi conselhos. Pastor, ele estudou para pastor? Estudou, fez teologia. Eles estudam, eles gostam muito desses lugares religiosos, principalmente religiosos. Porque é os lugares que não vão estar confrontando eles, entendeu? Sim. E aí quando eu ia falar com algum pastor, pastora, pedir conselho sobre o casamento, não, você tem que ser mais submissa,
você tem que fazer mais coisas que agrada a ele. Então, quanto mais coisa eu fazia, mais ele gostava, mais ele abusava de mim, porque ele falava, olha, eu arrumei a amante, ela tá fazendo, olha, a comida que eu mais gosto, então eu vou fazer mais abuso para ela. E assim, muita coisa. Diamante ir lá em casa, amante ir na minha casa, fazer faxina, e no final falar, olha, larga esse traste porque eu saio com ele. É mesmo? Aguentei isso tudo. Foram 7 anos, Estela. 7 anos orando para Deus me dar uma saída. Porque eu não podia sair de qualquer maneira, porque eu sou uma pastora. Na linha de frente de uma igreja. Sim. Como que eu ia provar que ele estava me traindo se não aparecia as amantes? Era só nos telefones, e a que foi lá em casa não ia lá na igreja falar que era amante dele. Então nós fomos orando, eu e minha mãe. Minha mãe olhava para mim e falava, sou minha filha. Esse homem parece que ele está fazendo favor de estar casado com você. Porque é assim que ela percebia. Os de fora via a forma como ele me maltratava. Se tinha uma reunião na igreja, ele não falava do assunto da igreja, não. Ele falava de mim. Olha aí, a pastora, isso. Aí os irmãos ficavam olhando. Eu não gostava de fazer reunião com a igreja. Porque o assunto da reunião ia ser eu. E o que os irmãos tinham a ver com alguma coisa de mim, pessoal minha, sendo que o assunto era da igreja. E assim, muito apegado às coisas materiais, porque eles querem o ter, porque eles não são. Então eles acreditam que eles vão ser aceitos, quanto mais coisas eles tiverem, mais as pessoas vão aceitar eles. Então ele é um homem que batalha muito, um bom administrador, um trabalhador. Então se você for falar mal dele, mas você está falando de um homem trabalhador. Você está falando de um homem que luta. Você está falando de um homem que batalha para você ter o que você tem, mas ninguém sabia a minha vida dentro de casa, como que era. Se eu quisesse comer alguma coisa melhor, eu que comprava. Eu me lembro num dia que ele trouxe um pão lá da empresa dele, que ficou o dia inteiro no sol, com aquela margarina tipo sebo. E o meu menino, doido para comer um pão, ele chegou aqui, papai trouxe pão, colocou lá. Aí o menino deu uma diarreia, porque aquele negócio ficou o dia inteiro no sol. Sim. E eu olhei assim, meu Deus, eu não preciso dar isso para meus filhos. Isso é uma coisa assim, miserável. Ele é muito miserável. Ele não paga nada para os outros. Se ele te der alguma coisa, é porque ele está com o objetivo de ganhar alguma coisa em troca. Meu Deus. Que é assim que os narcisistas trabalham. Que horror. Eles dão, em qualquer classe social, seja homem ou mulher, eles têm o mesmo modo operante. Manipulação, desvalorização. Quando eles chegam o príncipe encantado. A mulher pensa assim, nossa, chegou a minha alma gêmea. Acertei, porque ele faz o espelhamento. Antes dele te abordar, ele já te estudou. Ele já sabe o que você gosta. Então ele vai fazer um espelhamento. Na verdade, você casa com você, porque ele nunca existiu. Ele apenas é um personagem. Ele vive de personagem. O narcisista usa máscaras. Aonde ele chega, ele é igual um camaleão. Aonde ele chega, ele pega a forma daquele lugar. Então, assim, para ele, 18 anos não existiram na vida dele. Ele nem passou lá. Ele não viveu isso. A igreja, tem vezes que os irmãos pensam assim, mas ele não sente saudade de nós? Não. Ele só viveu um personagem. Aquilo não tem sentimento. Ele não conectou emocionalmente com ninguém. Ele não conectou comigo. Porque quando eu conheci, também não conecta. Trata ela só quando ele precisa de me atingir, aí eles vão até ela. E eles, assim, sofrem muito, porque eles são adotivos, né? E o menino sempre sonhou em ter um pai. Então, olha o que ele fez. No Natal, ele apareceu lá na porta, lá porque eu tenho medida protetiva, né? E aí ele não pode chegar perto de mim, mas perto dos meninos ele pode ir. Ele apareceu lá no Natal para falar com o meu menino que ele não ia dar presente para ele, porque ele não ia dar presente para ele, não. Só que graças a Deus meus meninos ganharam assim, presentes a perder de vista no Natal, no aniversário. Deus sempre levanta as pessoas para abraçá-los. Ele nunca me deu um presente, nunca me deu nada. Tudo eu tinha que bancar. Até uma viagem que se fosse acontecer, eu tinha que colocar gasolina para poder ele me levar. Credo. Então assim, não é aquela pessoa presente. Quando mais você precisa dele, te deixa sozinho. Eu lembro do dia que eu estava passando mal, vomitando horrores com a cólica. E a minha menininha tinha 5 anos na época. Ele falou, ele roncava, ele sabia que eu estava passando mal, mas para não levantar, ele roncava. E a minha menininha que me ajudou até eu ir a pegar uma água para mim, pegar alguma coisa. Ela tinha 5 anos de idade. Nunca me ajudou assim. Quando eu falava assim, não, eu tô com uma dor de cabeça, a dor de cabeça dele era maior do que a minha. Eu tô com isso, não, era pior do que a minha. Então assim, nunca. Quem tem um relacionamento com uma pessoa abusiva, com transtorno narcisista, é diferenciado.
a forma deles te punir, a forma deles te no psicológico. E para você provar que você está sofrendo, né, esses abusos, você tem que tentar gravar as falas, filmar alguma coisa que ele fizer, sem ele perceber. Eles são muito estratégicos, eles são muito de estudar, eles são muito de planejar. Então eles sempre vão estar planejando. É um ciclo, é um jogo. Eles ficam jogando com as vítimas. E aí eu era a vítima principal e ele tinha as outras vítimas fora do lar, que eram as amantes. Porque quem tem transtorno narcisista trai o tempo todo. São mentirosos patológicos. Ainda que ele possa falar a verdade, mas ele vai falar mentira. Então, assim, teve gente no bairro que viu ele em Belo Horizonte com garota de programa. Que nojo. E ele cumprimentou ele como pastor, ele respondeu com a garota de programa do lado, deu paz do Senhor como pastor. Perguntou por mim, ele respondeu que eu estava bem, e com a garota de programa do lado. E aí essa pessoa virou e falou assim, ela ficou assim, né, de queixo caído. E ela foi no culto um dia para ver se ele ia ter coragem de estar no altar. Quando ela chegou lá, que ela veio no altar, ela ficou mais abismada. E aí eles começaram a orar por mim. Eles são lá de Nova Serrana, levantaram um grupo de intercessão por mim, para o Senhor me dar uma saída naquela situação. E aí Deus foi levantando intercessores, foi através da oração. Quando foi setembro de 2022, Deus falou na oração que a gente tem lá na igreja no sábado, que ele ia passar em revista o altar e ia arrancar daquele lugar. E assim Deus fez. Aí ele começou a ter essa amante. Quando eu descobri quem ele era, porque assim, enquanto você não sabe quem ele é, eles ficam no lugar. Quando você descobre, a máscara deles começa a cair, você desesperado para arrumar outra vítima para eles ir embora. Tá. E aí, depois de 18 anos, mas já em 7 anos eu sabia que eu não estava com a pessoa de Deus. Eles são considerados seres das trevas, porque eles fazem maldades assim, coisas terríveis com as vítimas. Eles são cruéis, sabe? Eles vão na autoestima. Eu já tive 2 pacientes que eu consegui ajudar, que eram de transtorno narcisista, inclusive uma tinha tentado 3 autoextermínios. Aí quando ela chegou assim na recepção, o senhor falou comigo, chama para sua sala e conversa. Eu estava saindo, né? Eu tinha pouco tempo. Eu falei, Deus, eu estou precisando de ajuda, eu estou com tanta dor na minha alma. Aí o senhor falou, chama e conversa, porque ela está sentindo a mesma dor que você. E aí assim, eu até me emociono quando eu chamei ela, fechei a porta e comecei a conversar. Ela conseguiu sair do abuso, voltou para Jesus, e se eu não me engano, agora ela já foi para Portugal morar com a filha. A outra tinha há 30 anos que ela estava morando com o homem, e já estava idoso, batendo nela de bengala. Ele batia nela antes, e ela não saía porque ela era da Deus e Amor, e se ela saísse, divorciasse, o que a igreja ia pensar dela? Pode dizer como que eu abuso, né? Se um velho viesse me bater, eu ia bater nele também. Tomar aquela bengala dele, sambar na cabeça dele. Mas é questão do abuso, cara. Uma pessoa tem que me bater de bengala. Toma bengala. Mas e ela lá esperando apanhar. Ela ficava lá esperando? Eu não tinha força para correr atrás dela, né? Submissão. Porra, meu Deus! Estela. Pastor, antes da gente continuar, deixa eu só fazer, anunciar os nossos patrocinadores aqui. Gente, muito pesado, viu? Fico de cara, é lógico a expressão que eu tô usando. Fico de cara, porque são situações, assim, igual eu falei no início, né? Que realmente tem pessoas que poderia, a vida dela ali em si, ela tem condições de sair, mas o psicológico, a dependência emocional. Pessoal, então nós estamos aqui com a pastora Rose. Ela está contando um pouquinho aqui sobre a sua vida e já percebi que não vai dar para contar tudo, né? Não vai dar. Mas eu quero falar aqui dos nossos anunciantes, os melhores empreendedores, os melhores serviços prestados aqui. Internet CW Telecom, com planos de 200 e 400 megas, 500 megas, mais TV e 600 megas mais TV ou fixo. Pacotes adicionais de TV ou telefone fixo, cobertura em Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Atendimento de segunda a sexta, de 9 às 17h30. O telefone é 2010-8110 ou 99645-2631.
Foods, rumo a 10 anos, sabor e tradição lado a lado, de terça a domingo a partir das 18 horas. É só chamar no WhatsApp. Eles que estão aqui na Avenida dos Retirantes, 737, em frente à pista de caminhada. O telefone é 971 51 26 46. Bateu aquela vontade de comer? O melhor salgado é na Du Salgados. Salgados fritos e assados, grandes e minis e vários sabores. O horário de atendimento é das 7h30 às 19 horas, ali na Rua VL6, número 654, em Nova Contagem. Garagem da Moda e Mercearia, cosméticos, pronta entrega, Avon, Natura, Boticário, Eudora e muito mais. Está ali na Rua Palmeiras, 110, no Estaleiro, bem pertinho, entrando ali na rua da Madeireira, subindo a VPU, entrando ali na Madeireira. DDC Locadora, mesas e cadeiras, gelo, tipo escama, pacote 20 quilos, locação de freezer, Sky Paper, bolhas de sabão, toalhas de mesa. O telefone é 3392-84... Não, eu acho que esse telefone não tem mais, gente. Vamos só com o telefone mesmo, celular, o WhatsApp, que é o contato é 987547786, para você que está precisando aí de aluguel de mesas, cadeiras, toalhas, gelo, tem tudo lá. Mercearia do Adilson, com o melhor e mais saboroso frango atropelado, assado na brasa com tempero de dar água na boca. O atendimento do frango atropelado é aos domingos de 11 às 14 horas. E a mercearia dele está ali todos os dias na rua Tomé de Souza, número 125, no Recreio Esmeraldas. Karen Miriam, maquiadora, especialista em noivos e pele blindada, mentora de curso profissional, referência em Nova Contagem, localizada ali na Rua VL10, número 88. Ouvir, acolher, transformar. Psicoterapia para você. Kessia Carmo, psicóloga clínica. Atendimentos presenciais e online, especialista cognitivo comportamental. Atendimento para crianças, adultos e idosos. Áreas de atuação: ansiedade, depressão, controle de emoções, autoconhecimento, dependência emocional, transtorno alimentar. Para maiores informações, 99212-5828. Precisou, é só chamar. Então, falando um pouquinho, você falou agora da psicoterapia, né? Uhum. Vamos lá. Nós temos agora só 2 minutos. Nós vamos resumir rápido. Primeira coisa, nem todo relacionamento abusivo é transtorno narcisista, eles têm um modus operandi. Nós não temos como falar é narcisista. Quem fala é o psiquiatra, é ele que dá o diagnóstico, mas a vítima pode saber dos sintomas que ela tem se ela está sendo vítima de um transtorno narcisista, tá? Você não pode sair, você é um narcisista. Até mesmo você falar, uma pessoa não é, o que é isso, né? Até o próprio narcisista sabe que ele é narcisista. E outra coisa, a vítima que precisa cuidar dela, cuidar do jardim dela, através de uma rede de apoio, família, igreja e terapia. E exercício físico, e se cuidar, se amar, se valorizar e não deixar que ninguém te coloque no lugar do nada. Você é o especial para Deus. A questão da baixa autoestima. A gente não pode nem ser superior demais nem baixo demais. A gente tem que ter o equilíbrio. E o primeiro equilíbrio é eu me amo, então eu consigo amar outras pessoas. E não deixar ninguém te desvalorizar, abusar de você. Eu deixei por 18 anos, porque eu achava que como mulher negra, ninguém nunca ia me amar. Meu Deus. Por isso que eu entrei nesse relacionamento. Por achar que depois de tantos anos, eu casei com 30 anos, ninguém na igreja nunca olhou para mim, nenhum rapaz. Quando eu interessava, as mães faziam comentários racistas. Na minha família não entra fumo. Que isso? Vela de macumba. Da igreja? Vela de macumba dentro, ouvindo da igreja, pessoas brancas. Então, frequentadores ou evangélicas? Assim, né, não teve encontro com Jesus, porque Jesus não é racista, né? Mas pessoas que ficam dentro da igreja. Então isso tudo foi pesando na minha vida, por isso que eu entrei nesse relacionamento e me coloquei lá no chão da fábrica. E deixei pisar em mim 18 anos.
E aí, depois que eu entrei, só Deus que me tirou. E Ele me tirou. Eu agradeço muito a Ele. E a minha força é minha família, minha rede de apoio e a minha igreja, que me abraçou lá no meu trabalho. Hoje eu estava falando, os funcionários me abraçaram nos momentos que eu mais precisei. Mas não são todas as vítimas que têm essa rede de apoio. É por isso que elas não saem, é por isso que elas ficam. E nós não podemos fazer juízo de valor delas e nem apontar o dedo para elas. São pessoas que precisam de ajuda, mas não têm. E a dependência emocional é como um vício. É como se fosse um uso de droga. A pessoa, ela não se vê sem aquela pessoa na vida dela. Por isso que ela precisa de terapia. Ela se reconhecer e se valorizar. Você tem rapidamente aqui uma paciente, ela apanhou, toda desfigurada, um homem preso, ela mandando soltar, porque ela não vivia sem ele. Ela toda machucada. Então é muito séria a dependência emocional. E a gente precisa depender de Deus, não do ser humano. Então, assim, a gente precisa nos valorizar e nos amar. Cuidar do nosso jardim. É ter Jesus dentro de nós, é ter Deus dentro de nós e entender que nós temos uma missão. Nós não somos o pano de chão do outro. Nós temos, valor para Deus e para as pessoas também. Pastora, que dia você pode voltar aqui? Esse negócio marcou outro dia, nunca. Nunca. Ué, minhas amigas falam assim comigo, vamos marcar? Nunca chega. Nunca chega. Eu achei isso tão... A sua igreja tem esse trabalho lá para... Sempre tem falado. A gente teve agora, até te convidei, você não foi. Mulheres em qualquer estação. Nós tivemos um trabalho com Precisava disso aqui no negócio? Uma terapeuta, a gente trabalha com as mulheres. Tem a pastora Adriana, está fazendo psicologia, trabalhando nessa... Traz ela aqui, muito boa também para falar. Viu? Vamos trazer. Sobre isso. A nossa igreja, nós trabalhamos isso com as mulheres, com os homens também. Porque tem muitos homens também que são vítimas de mulheres narcisistas. Porque o narcisista, ele não tem gênero, pode ser homem ou mulher. E é um perfil novo, que está vindo para fora agora. Então você vai encontrar muito material, muito psicólogo bom. Né? A gente tem a Letícia Centúrio, que fala nas redes sociais. A Letícia Centúrio é muito boa. Mas a Letícia Centúrio, você que está aí. Ela é de São Paulo. Depois você vem aqui falar um pouquinho pra gente. Tem também a Maria Célia, que é a minha terapeuta, excelente. Ela é especialista em vítimas de pessoas com transtorno narcisista, ótima demais. Me ajuda demais nisso, tá? E é isso, é procurar conhecimento, é procurar se conhecer e cuidar do seu jardim. Porque só pode entrar erva daninha no jardim da gente se a gente deixar. E eu deixei por um tempo, de 18 anos. Mas para a glória de Deus, o Senhor arrancou os rios purificadores, do Espírito Santo, veio e foi arrancando. E eu tenho pretensão de escrever um livro, porque tem mais coisas, muita coisa mesmo, escrita no meu diário. E eu quero que se torne assim, um livro para ajudar outras mulheres, para alcançar lugares que eu não vou conseguir ir. Vamos marcar não uma reunião, mas nesses eventos que eu faço, de você trabalhar esse tema. Vamos marcar direitinho a data, a gente fazer divulgação para a gente falar sobre isso. Marcar ali na casa de apoio. Pastora, deixa aí o endereço da sua igreja, mande aí seus abraços, A gente já chegou no final do programa. Então, mas deixa aí seu endereço que a gente quer ir lá. Eu vou, tá? Eu sei onde é. Eu sei onde é. Nós estamos lá na rua Clóvis de Freitas, número 71, no bairro Tupã, próxima à escola lá do bairro, somos uma igreja missionária, trabalhamos com missões de verdade, não só no nome, mas de pôr na prática. Ano passado tivemos na cidade de Rubi com a mega ação lá, social e evangelística. E eu gostaria de deixar um abraço para os membros do Ministério Batista Mãos em Missões, para os meus colegas de trabalho, que também tem alguns que já estão me acompanhando, já até falaram, nós vamos te acompanhar. Então um abraço aí para todo mundo da UBS Capelinha em Betim, para minha família, minha mãe, pastora Graça, minhas irmãs que estão me acompanhando aí também lá, já falaram que estão acompanhando. E eu queria deixar um grande abraço para todas as mulheres que têm vencido os abusos e que têm sido, conseguido caminhar de cabeça erguida e curadas, Eu sei que a minha história é 1 em 1000, mas é uma história que pode ajudar outras mulheres que estão também passando pelo mesmo lugar, ok? Pastora, muito importante demais, e precisava de mais tempo, mas infelizmente o tempo voa mesmo. Mas eu quero até deixar aqui para as mulheres, a gente já está encerrando, viu, diretor?
deixar aqui para as mulheres, nós vamos marcar com a pastora Rose. Vai ser exclusivamente a pastora Rose, contando tudo detalhadamente. A gente vai precisar de um tempo maior, então vão preparados, né? De preferência deixar o filho em casa, porque não que a gente não goste de criança, que a gente não queira, mas a gente sabe que a criança, o assunto é muito importante, não é um assunto de meia hora, viu que aqui não deu para falar. Então, para a gente poder aproveitar ao máximo, porque às vezes eu não preciso disso, graças a Deus, mas quantas pessoas ao nosso redor precisam, e às vezes a gente inclusive nem sabe. Então faça mesmo o convite, mesmo que aquela mulher, você não sabe se ela sofre ou não numa violência, mas convite, a gente vai agendar, já vou deixar aqui marcado com ela, né? Daqui pelo menos para no mínimo uns 20 dias, um mês, para a gente organizar muito bem organizado, e a gente quer você lá. Viu? Pastora, muito obrigada por estar aqui. Volte para a gente dar continuidade a esse assunto, né, para a gente ajudar as outras mulheres. Esse quadro é todas as quintas-feiras, vou cuidar do seu jardim. Então, assim, às vezes pensa assim, nossa, vai cuidar do seu jardim, mas ela que sofreu e eu. Mas o que foi dito aqui, quantas mulheres precisam ouvir, vai aprender, vai saber exatamente, que vai conseguir sair, né? São exemplos, são testemunhas que ajudam muito outras pessoas. Então, minha amada, muito obrigada. Você sabe o quanto eu amo a sua presença, eu amo ter você por perto. Deus me presenteou com você. Deus te abençoe muito, viu? Estou muito feliz de você estar aqui. E vamos agendar esse evento que vai ser maravilhoso. Amém. Amém? Amém. Pessoal, vocês aí da live, vocês de casa, do rádio, que participou conosco, que esteve aí, que ouviu, muito obrigada pela audiência de vocês, que Deus te abençoe. Lembre-se que é tudo dele, por ele e para ele. Toda honra e toda glória pertence ao nosso amado Deus. E que você possa estar abençoado. E amanhã nós estamos aqui às 15 horas com o vereador Didi. Não perca. Deus te abençoe.